Bom dia, camaradas. Tudo certo com os senhores? O que queremos fazer hoje aqui? Uma análise do recurso em habeas corpus 22.41.36. O que é esse recurso? É a decisão que soltou o rapper Oruan, o Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Então, o objetivo aqui não é fazer nenhum juízo de valor, nenhuma análise ideológica, moral, ética, política. É somente uma análise jurídica para que a gente possa extrair dessa decisão, como é um caso curioso envolvendo um famoso, uma decisão que saiu na mídia, um caso que traz interesse dos estudantes, dos operadores do direito, a gente analisa essa decisão para aprender um pouquinho mais de jurisprudência criminal, aprender um pouquinho mais do processo penal. Aí. Então tá, sem muita enrolação, vamos iniciar aqui. O recorrente ali, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, vulgo Oruan, tem uma grande lista de advogados aqui. Entretanto, é comum isso. Alguém que não está tão acostumado com petições pode achar um pouco estranho. Para que tanto advogado? Precisa tanta gente para fazer uma peça ali de algumas páginas. É que é comum, em caso de repercussão, vai a petição no nome do escritório inteiro, tá? Então, daí consta todos os advogados ali do escritório. Aqui, vamos entrar na decisão em si. Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar de liberdade, né, interposto ali pelo Oruan, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? O juízo de piso, inicialmente na audiência de custódia, né, aquela que deve ser feita em até 24 horas após a prisão em flagrante, na audiência de custódia houve a homologação do flagrante do rapper Oruan, ali em qual artigo que ele incorreu. Muito provavelmente ele foi no inciso terceiro, que é o flagrante impróprio, que é perseguido ali. Quem já estudou bastante aí prisões vai lembrar que tem o próprio, que é o está cometendo, acaba de cometer, e depois tem o flagrante impróprio, que é o é perseguido logo após. Então quem lembra aí das notícias, ele jogou algumas pedras ali de 130 gramas a 4 quilos em alguns policiais civis que estavam realizando uma diligência. Ali o juízo de piso entendeu pela incidência do ânimos necante, a vontade de matar, ou pelo menos o dolo eventual, né? Ele não estaria nem aí se matasse ou não os agentes. Então, tendo em vista, foi homologado flagrante ali no inciso terceiro, flagrante impróprio. Ele se homiciou em uma comunidade, então fugiu, foi perseguido e ali nessas buscas ele posterior teria se entregue, mas como não cessaram as buscas, o juiz entendeu que estava ali no, dentro do flagrante impróprio. Daí foi posterior, o Ministério Público solicitou sua prisão preventiva, que foi aceita pelo Poder Judiciário. E qual que é o caminho então para a defesa? Se o juízo de piso quer manter a prisão, ele vai no tribunal, na segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele impetrou um habeas corpus, que a gente vai ver a seguir, foi denegado, foi negada a ordem. E qual que é o caminho? Foi negado o habeas corpus, o que eu faço? Tu entra com um recurso em habeas corpus, que para onde é que vai? Se foi negado pelo tribunal, ele vai para cima, vai para o egrégio Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Então, aqui vamos dar uma olhadinha nos fundamentos. Aqui diz que ele foi denunciado pelo artigo 121, parágrafo 2, né? Ali que seria o homicídio. Aqui tem transcrito o habeas corpus no tribunal, que fala ali, né, do delegado de polícia e do agente Moisés e do agente Alexandre, que estariam ali realizando as diligências com buscas a prender um foragido, que daí nisso foram jogadas as pedras, que os agentes foram chamados de ali, não vou transcrever ali as palavras para não ter problema depois com o YouTube, né? Que o réu teria fugido para o Complexo da Penha, que as pedras teriam entre 130 e 4,5 kg. Esse foi o principal fundamento ali da acusação para embasar essa existência do animus necandi, né? Que alguém que joga uma pedra de 4 quilos quer matar outra pessoa, ou no mínimo assume o risco. Lembrando aqui que eu não conheço a fundo o caso, só estou vendo sobre o que saiu na mídia, sobre as decisões judiciais. Então, só estou trazendo o posicionamento da acusação.
Daí aqui o ministro Joel, né, que foi o ministro que foi o relator desse habeas corpus, trouxe os argumentos da defesa. O que a defesa disse? Que o fumus commissi delicti, né, a fumaça do cometimento do delito é frágil. Traz que a pedra maior, essa de 4 quilos, foi achada longe, 13 metros de distância de onde teria se dado o fato, então ali diz que não dá para apontar um real nexo causal. Traz que a capitulação mais correta seria de lesão corporal, diz que o réu não tinha intenção de matar ninguém. Aqui, aproveitando a licitação ao fumus commissi delicti, vamos dar uma relembrada na prisão preventiva ali. O que precisa para se decretar a prisão preventiva, como no caso do Oruan? Precisa a prova de materialidade e o indício de autoria, primeiramente. Se não tiver as duas coisas, se não tiver a prova de que existiu o crime, se não tiver o indício de que aquela pessoa é o autor, não tem como se decretar a prisão. Qual a diferença? Prova de materialidade. Tem que se provar que o crime ocorreu. Já da autoria é necessário somente um indício. Um indício forte, a jurisprudência tem dito. Não pode ser qualquer indício, um falatório, uma denúncia anônima. Tem que ser um indício forte, mas é um indício. Não é necessário ter certeza que foi ele que cometeu para a decretação da prisão preventiva. Além disso, é necessário periculum libertatis, que é aquele perigo na liberdade do agente, e é necessário também, esse é um ponto que tem sido muito trazido pelos tribunais superiores, que é a contemporaneidade. Tem sido ali dada a ordem de muitos habeas corpus, de gente que estava presa 7, 8, 9, 10 anos, porque o tribunal entende que não há mais contemporaneidade nos fatos. Às vezes a suposta vítima da época já até morreu, já mora em outro lugar, às vezes a pessoa já não tem mais aquela periculosidade. Então o tribunal tem batido muito nessa tecla da contemporaneidade. Os fatos têm que ser novos, têm que ser contemporâneos. Aqui no caso do Rapper Oruan, acredito que estaria presente, porque foram fatos recentes, ali do mês passado, retrasado. Então, só trazendo aí de maneira mais abstrata. Precisa ter prova da materialidade, indício de autoria, o perigo da liberdade e a contemporaneidade. Estando presentes esses 4 requisitos, e daí incorrendo em um daqueles 5 fundamentos trazidos, né, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal ou descumprimento de cautelares. Tendo ali os 4 requisitos e daí incorrendo em uma dessas 5 situações, vai ser possível a prisão preventiva. Desde que seja um crime doloso, com mais de 4 anos, ou a pessoa seja reincidente, ou seja violência doméstica familiar, ou haja identidade sobre ou haja dúvida sobre a identidade civil ali da pessoa. Então, lembrando que é uma medida gravosa aí a prisão preventiva, é uma medida com vários requisitos, com vários pressupostos, que não pode ser decretada para qualquer um em qualquer crime. É um tema que vale um aprofundamento, muito recorrente aí em concursos e na prática forense aí também para os advogados que estejam nos assistindo. Após essa breve pincelada aí na prisão preventiva, seguimos aqui com o nosso RHC. A defesa assenta que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares, já que o réu tem residência fixa, teria uma profissão lícita, que é de cantor, né, de influência. E aproveitando, citou medidas cautelares. Quais são os 2 principais princípios da medida cautelar? Suficiência, né, que seria a necessidade, e a adequação. Então, a necessidade e a adequação, junto com esse supraprincípio de eficiência. Tive que fazer aqui uma pequena pausa, citei erroneamente a eficiência ali. Estou muito administrativista, estava dando uma olhada nesse C19. É a suficiência. Então, os 2 fundamentos é a necessidade e a adequação. E daí os 2 se traduzem na suficiência. Ali o magistrado tem que olhar a necessidade daquela medida, tem que olhar se ela é adequada e analisando esses 2, globalmente analisa se ela será suficiente ou se necessita ali de uma medida mais gravosa. Então, medida cautelar, necessidade e adequação, que se traduzem em suficiência. Continuamos. Daí aqui o ministro entra dentro do seu voto ali,
propriamente dito, onde ele traz que a custódia cautelar é medida que deve ser considerada exceção, deve ser examinada à luz da necessidade, excepcionalidade, proporcionalidade, justificando ali a sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei penal. Ele traz ali o comando do artigo 312 do CPP. Ele até nem trouxe palavras tão pesadas. Tem alguns ministros que, quando citando a prisão preventiva, trazem adjetivos como odiosa, a medida cautelar odiosa, a medida cautelar excepcional, a medida cautelar mais gravosa. Então a gente tem que ter sempre ciente, quando for fazer um estudo de jurisprudência, que a prisão preventiva é o alconcur ali da segregação. E deve ser deferida ali de acordo com o entendimento jurisprudencial somente em casos excepcionais, em que todas as outras medidas ali não sejam suficientes. Daí aqui o ministro traz mais um pouco dos fundamentos da decisão do tribunal, né, de por que teria sido negado inicialmente o habeas corpus. É um recurso interessante, como é um caso que saiu na mídia, um caso que atiça a curiosidade de todos, né? Vale a pena a gente dar uma lida para entender melhor. Às vezes nos jornais sai só algo bem resumido. Ali são várias páginas transcritas. A gente vai baixando aqui. Agora o fim do voto do ministro. Ele entendeu que a fundamentação utilizada para justificar a custódia cautelar revelava-se insuficiente. A gente lembra que toda decisão judicial, inclusive a administrativa, com algumas exceções, deve ser motivada e fundamentada. Ainda mais essa medida gravosa que é a prisão preventiva. Ele entendeu que toda aquela fundamentação ali trazida nas páginas que a gente acabou de scrollar não era suficiente, que se baseava em algo genérico. O que seria algo genérico? Que a denúncia ali do MP somente se baseia no inquérito ou no APF, ou que somente transcreve trechos de leis ou de jurisprudência, ou que somente fala abstratamente, não faz aquela aplicação do caso concreto. Então ele entendeu que era uma fundamentação genérica, insuficiente ali para manter essa medida gravosa. Ele também deu grande valoração à apresentação espontânea do réu, né? Ali que diante desse fato não haveria a intenção de fuga, com base já em jurisprudência pretérita dos tribunais superiores, que ainda não tinham cessado, né, as buscas, por isso que foi possível a homologação do flagrante. Só que para evitar maiores conflitos ali sociais, o réu teria se entregado. Aqui a gente vai bem para o finalzinho do voto, onde ele defere o pedido liminar, qual seja a liberdade ali do paciente. Então ele concedeu a liberdade para o réper Oruan, só que devem ser adotadas as medidas cautelares cabíveis previstas no 319 do CPP, mas devem ser definidas pelo juízo de piso ali, o juízo do primeiro grau. E qual que são essas medidas do 319? São inúmeras, mas as principais que a gente mais tem em contato é o monitoramento eletrônico, que seria a famosa tornozeleira eletrônica, o recolhimento noturno, que é que a pessoa tem que estar em casa ali durante o horário fixado pelo juízo, normalmente das 22 às 6 da manhã do outro dia. Tem a proibição de contato com determinadas pessoas. Por exemplo, ele não vai poder ter contato com o corréu X do processo. Então, são ali as principais. Que recomenda-se uma boa leitura, é um artigo que costuma cair bastante em prova ali, a sua lei seca, 319. Ele vale muito a pena. Então, resumindo, o que aconteceu aqui? Réper Oruan foi preso em flagrante, tentativa homicídio ali na modalidade tentada, chamado tentativa de homicídio, porque junto com outros corréis teria tirado pedras de relativo tamanho em policiais civis, na tentativa de frustrar uma diligência ali na sua residência. A sua prisão foi homologada, posterior foi convertida em preventiva, lembrando que depois do pacote anticrime é proibido a conversão de ofício, então o Ministério Público tem que ter solicitado ali essa conversão. Foi convertida em preventiva, o réper se encontrava preso,
A defesa interpôs um habeas corpus no Tribunal de Justiça, na segunda instância, não foi aceito, subiu para o STJ, lá em Brasília. E nesse recurso em habeas corpus, nesse RHC, o STJ entendeu que os fundamentos eram rasos, eram genéricos e concedeu a liberdade ali para o paciente. Hoje, até onde as notícias ali apontam, o rapper Oruan já foi posto em liberdade, já teve seu alvará e se encontra solto. Por fim, gostaria de ressaltar que aqui não tem nenhum viés ideológico, político, moral, ético, é somente uma análise jurídica em que a gente busca, através de um caso curioso, ali, aprender um pouquinho mais sobre o processo penal, a jurisprudência, como ali o processo é interpretado nos tribunais. Muito obrigado a todos que assistiram até o fim, forte abraço.